Bom dia a todos, as pessoas neste momento, neste dia, mais um dia especial que nosso Deus nos concede, né? Então eu quero neste dia levar mais uma mensagem que está na palavra de Deus, que são 35 coisas que somos exortados a fazer. Então isto é na palavra. Nos exorta a nós cristãos a fazer. Então eu quero começando lendo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 2 e 40 o versículo, e também 11 a 23. Então diz assim, 2 e 40, o versículo de Atos dos Apóstolos. E com muitas outras palavras testificavam, exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Tudo é através de exortações da palavra. Então, também em Atos 11, capítulo 23, o versículo que diz assim: ao chegar, ele viu a graça de Deus, se alegrou, exortou todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Veja como tem as exortações, né? Então isso é para todos, né? Todos nós temos que ter esse maravilhoso procedimento. Então eu quero ler, começando pela primeira exortações, vendo aqui Jesus, dizendo, nós exortando-os, que está lá em Lucas 13, o capítulo 2 e 3, o versículo. Veja, Jesus disse-lhes: cuidai que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem assim padecido. Não vos digo, antes, senão vos arrependestes, todos de igual modo perecereis. Então, novamente, continuando, nós levando aqui na palavra de Deus, a primeira e a segunda, assim são 30, né? Vou lendo assim para uma explicação melhor aqui, ó. Ter bom ânimo nas dificuldades, manifestar as boas obras, guardar a Deus em nossa mente e andar, alertar os que estão no erro, confortar os que de pouco ânimo, suportar os fracos, ser paciente para com todos, ver que ninguém pague o mal com o mal, sempre seguir o bem, regozijar-se sempre, orar sem cessar, dar graças a tudo, não extinguir o espírito, não desprezar as profecias, examinar tudo. Veja, está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo. Reter o bem, obter-se de toda a aparência do mal e do próprio mal. Trabalhar com sossego, conseguindo o próprio sustento e não sendo pesado para outros. Também está lá em Tessalonicenses 2, 3, o capítulo 12, o versículo. Não nós cansamos de fazer o bem, não nós misturar
com rebelde. Não se misturamos com os rebeldes, né? Orar por todos os homens. Prostrar-se de forma adequada no trabalho. Exortar com toda a longanimidade por meio do ensino adequado. Convencer os escandalizantes, convencer as pessoas que estão fora, talvez, no propósito, na palavra de Deus, falando, exortando. Ser moderados, exortar uns aos outros diariamente. Está lá em Hebreus 3 o capítulo, 3 o versículo. Também em Hebreus 10 o capítulo, 25 o versículo. Ser um ministro fiel, sujeitar-se aos anciões. Se sujeitar, né? Então quer dizer que é ser submisso aos anciões. Aqui os anciões são os próprios pastores, os próprios líderes, né? Sujeitar-se uns aos outros, revestir-se de humildade, lançar toda a ansiedade sobre Deus, ser sóbrio, vigilante, resistir a Satanás pela fé. Permanecer na fé, trabalhar pela fé. Então, temos que trabalhar e lutar pela fé, que uma vez nos foi dada, como diz a palavra do Senhor, né? Então, quero também ver lá em Atos dos Apóstolos 2, 38 a 40, também o apóstolo Pedro, falando assim. Respondeu-lhes, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa pertence a vós e vossos filhos, e a todos quanto estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E como muitas outras palavras testificam, os exortavam, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Batalhar pela fé. Então, lá em Judas 3, né, nós tem esse ensinamento. Amados, procurando eu vós escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vós escrever, exortar, a batalhar pela fé que de uma vez por todos foi entregue aos santos. Amém? Então, lá em Romanos 10, o capítulo, 17, o versículo. Se de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 11, o capítulo, a galeria dos heróis, como nós soubemos, né? 11, 1, o versículo, 2 e 3 os versículos. Vou ler simplesmente esses 3 versículos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé. Estendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, sabemos que pela fé os mundos foram estendidos, foram criados por Deus. Aquilo que nós vemos, né? Como diz aqui a palavra, não é aquilo que nós esperamos, que são as coisas invisíveis.
no nosso universo, no nosso Deus, na criação de todas as coisas. Como Ele nos exorta através da palavra, que nós temos que entender, conhecer e viver, praticar a palavra de Deus. Isso é pela fé, é pelo crer, é pela esperança e é pela salvação e pela eternidade que vem das promessas do nosso Deus e Criador, o Senhor Jesus Cristo. A Ele sempre nós damos a Ele a honra e a glória, seja a Ele dada a cada dia, a cada momento. Nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos de amor e amor, que nada supera a não ser o amor um com os outros. Também alcançar aquilo que o nosso irmão, a nossa irmã ao lado necessita, que é exortar, que é através de uma palavra, que é através de um gesto, nós podemos ver a ação de Deus na vida de cada pessoa. Que Deus possa abençoar todos. No nome santo do Senhor Jesus, que todos nós podemos louvar e glorificar a Deus enquanto estamos nesse corpo. E que Ele possa, através da sua expiação e morte de cruz, nós um dia nos chamar. Essa graça grandemente possa nos alcançar e nos salvar, e nos levar para a eternidade. Está sempre com o nosso Deus e Pai, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém.